Oi, gente, tudo bem? Olha só, uma queixa muito comum que os pacientes nos procuram é a questão de distensão abdominal e desconforto abdominal. E muitos deles nos procuram achando que eles têm alguma doença relacionada à alergia alimentar. Geralmente a pergunta é essa: eu tenho doença celíaca, eu preciso tirar o glúten? Apesar da doença celíaca ser uma doença relativamente comum, e a doença celíaca é a alergia ao glúten, uma proteína que chama glúten, a maior parte dos pacientes que têm queixas de distensão e desconforto abdominal frequentemente associados à diarreia, eles têm intolerância alimentar e não uma alergia. Qual que é a diferença? Quando a gente fala de intolerância alimentar, geralmente a gente se refere a uma dificuldade em quebrar os carboidratos. A maioria dos alimentos que são ricos em carboidratos são os vegetais. E também existe a lactose, que seria o açúcar, o carboidrato do leite. Então, a principal causa de distensão abdominal, gases e diarreia em adultos é a intolerância à lactose, que é bastante comum, bastante frequente, a maior parte dos adultos tem algum grau de intolerância à lactose, e a tendência é que ao longo dos anos essa intolerância vá aumentando, a gente vai a cada ano se tornando um pouco mais intolerante à lactose. Isso é natural, é comum, né, a gente desenvolver isso, mas também é comum ter intolerância aos carboidratos complexos dos vegetais. Então, feijão, repolho, brócolis, couve, lentilha, grão de bico, laranja, uva, por exemplo, esses alimentos eles têm bastante carboidratos. O que acontece? Os pacientes, quando eles se alimentam desses alimentos, esses carboidratos eles acabam não sendo adequadamente digeridos no nosso corpo, eles fermentam, né, dentro do intestino, e a própria flora intestinal vai acabar quebrando uma parte desses alimentos e vai produzir bastante água e gases. Vai quebrar esses carboidratos não digeridos, eles vão acabar tendo uma ação osmótica, causando um quadro de diarreia. Então a queixa principal é diarreia, distensão abdominal e gases. De que maneira que a gente pode tratar isso aí? Geralmente, por exemplo, se o paciente tiver uma intolerância à lactose, você pode substituir o leite por um leite zero lactose. E quando você for comer os derivados do leite, por exemplo, vai comer creme de leite, leite condensado ou queijos, você usa as enzimas. São comprimidinhos mastigáveis que você pode utilizar logo antes da ingestão desses alimentos. Quando você for comer os carboidratos vegetais, então geralmente a pessoa não tem essa intolerância a todos. Então o ideal é que você faça um diário alimentar, anotando tudo que você comeu, o que você sentiu, para tentar identificar quais alimentos lhe causam sintomas. E daí quando você for comer esses alimentos, você vai misturar um sachêzinho da enzima que vai ajudar a fazer essa digestão, lembrando que é quantidade dependente. Então se você for comer mais, você vai precisar uma quantidade maior da enzima, né? Então a intolerância, a vantagem dela em relação à alergia é que a intolerância ela é quantidade dependente. Você consegue ajustar as enzimas e você consegue comer pequenas quantidades do alimento, geralmente são bem toleradas. Quando a gente fala de alergia, daí independe da quantidade. Por exemplo, assim que é celíaco, ele não pode comer nenhuma pequena quantidade de glúten, que já vai desencadear toda a reação inflamatória. Então, independente da quantidade que você ingerir, vai te causar problemas. A intolerância, geralmente, quando você ingere uma pequena quantidade, por exemplo, de lactose, o paciente tolera bem. Ele tem maior dificuldade quando a quantidade é maior. Então, a intolerância se refere a uma dificuldade de digerir os carboidratos, então uma má digestão dos carboidratos, e geralmente o tratamento é ajuste da alimentação. Você pode tirar alguns alimentos que lhe causem mais sintomas ou passar a utilizar a enzima que vai então ajudar a quebrar esses alimentos para que você não tenha mais sintomas que, apesar de não serem graves, né, você não morre de intolerância, por exemplo, à lactose, mas você vai ter muito desconforto. Então ele tem um grande impacto na qualidade de vida, tá? Porém, não vamos esquecer que outras doenças podem causar os mesmos sintomas. Então você nunca deve se autodiagnosticar com intolerância alimentar, porque várias outras doenças podem causar sintomas semelhantes e podem ser doenças mais graves. Então sempre procure um especialista para que ele possa fazer uma investigação adequada e te passar o tratamento certinho, tá bom?
Em breve mais dicas, gente. Grande abraço!